Vamos fazer uma análise de um texto 980. Aquela análise que a gente vê se foi real ou se foi fake. Se era mil ou se foi roubado, né? O clássico do Enem que rouba mil de todo mundo, que é uma sacanagem sem tamanho, né? Bora dissecar essa redação? No final dela eu vou te contar duas particularidades assim que você vai falar assim, não é possível, mas é possível. Bora. Enem, desafio para a valorização dos povos tradicionais do Brasil. Enem de 2022, primeiro parágrafo. Olha o tamanho da introdução, né, cara? Você já fala, meu Deus. Ó, quiser pausar e ler, você pausa, lê e me acompanha aí na explicação. Na Idade Moderna, a chegada dos europeus à América iniciou o processo de colonização, que, de modo eurocêntrico, tentou apagar a identidade dos povos indígenas nativos por meio da conversão ao cristianismo, ou mais drasticamente, de genocídios. Repertório de história, né? Lembra que a história é a melhor matéria para você dominar para usar na sua redação. Como uma herança histórica colonial que ecoa na realidade atual do Brasil, olha que bonito, cara. Isso aí tem a ideia de ligação, é como se fosse um conectivo. Então ela trouxe o repertório do passado para o presente. Valorizar as comunidades e os povos tradicionais do Brasil, nos quais se encaixam os indígenas, é um desafio. Tá faltando o os ali, tá? Nesse sentido, se, por um lado, a educação brasileira contribui para a construção de um pensamento etnocêntrico em relação aos povos nativos, considerados inferiores, por outro lado, existe uma notável insuficiência governamental na proteção dos territórios indígenas, comumente invadidos. Olha essa construção. Se, por um lado, a educação, por outro, existe uma notável insuficiência governamental. Dois problemas distintos: um problema de educação e um problema de falta de fiscalização. Essa é a tese, que a gente chama de problematização para argumentar bonito. Assim, é necessário intervir e criar medidas que permitam a valorização dos indígenas pelo Estado e pela sociedade. Bora? Proposta de intervenção: educação, né? Se por um lado a educação brasileira contribui para a construção de um pensamento, e por outro lado existe uma notável insuficiência governamental na proteção dos territórios. Então a pessoa tem que ter duas propostas diferentes. Beleza? Guarda essa ideia. Vamos lá. Segundo parágrafo. Em primeira análise, nota-se que, em muitas escolas, o processo de colonização é apresentado nas aulas de forma exclusivamente positiva, desconsiderando o paradigma indígena. Você percebeu que essa pessoa está toda hora falando só dos indígenas, mas ela usou no parágrafo anterior os povos nativos, essas coisas, tá? Não está errado. Por isso, há uma forte influência eurocêntrica nos alunos que, sem a formação adequada, se tornam incapazes de exercer o relativismo cultural, reconhecer as violências sofridas pelos indígenas e valorizá-los, conhecendo-os apenas como ditam os estereótipos. Olha que legal, ela falou do processo, né, das escolas, depois falou que existe essa forte influência. Depois da vírgula, o se é depois. Então não é se tornam, é tornam-se. Beleza? Na nossa aula de colocação pronominal tem mais explicações sobre isso, tá? Nesse contexto, conforme o filósofo Kant, o homem é aquilo que a educação faz dele. E é um repertóriozinho, a frase pronta, né? Sendo assim, se a educação não é capaz de abranger e considerar a visão dos povos nativos, olha aí os povos nativos, que é um sinônimo de povos tradicionais, de modo a respeitar e valorizar sua cultura, a sociedade certamente não estará apta a fazê-lo, o que é um problema. Ó, tá vendo?
Então ela usou sendo assim como um conectivo de conclusão, né, de finalização de uma ideia, de continuação de uma ideia. Se a sociedade não é capaz de abranger e considerar, a sociedade certamente não estará. Tá vendo que ela desenvolveu ali a falta de educação, a falta disso, como que isso é um problema? A argumentaçãozinha boa, né? Beleza? Usou o Kant e finalizou ali. O que é um problema. Ponto. Continuando. Você vê que não tem nenhum erro, né? O torna-se um erro de norma padrão, tá? Mas só ele. Fora isso, está tudo bem feito. As frases estão intercaladas, são frases, né, relativamente grandes e tal, bem construídas. E aí a gente vê que existe uma ideia de educação na proposta, né, que ela fala de muitas escolas, o processo de colonização, aí ela fala de valorização da cultura relacionado à educação e o Kant está aí para provar. Agora vamos analisar o terceiro parágrafo, lê e continua comigo. Em segunda análise, é lícito pontuar a negligência estatal para com os territórios indígenas que, apesar das demarcações oficiais, frequentemente são invadidos pela ação do primeiro setor da economia. Retomou a tese, falta de fiscalização, não é isso? Nessa conjuntura, os agricultores, pecuaristas e extrativistas desconsideram os povos nativos ali presentes e realizam atividades econômicas ilegalmente, o que pode causar danos a espaços de direito dos povos indígenas ou até mortes. Argumentação, tá? Então ela mostrou a problematização, está argumentando. De acordo com o historiador e sociólogo Eberton Sabino, as terras demarcadas para os povos indígenas não representam apenas um espaço geográfico, mas também uma parte da sua cultura e identidade. Esse sociólogo e historiador estava no texto motivador, beleza? Não necessariamente é um repertório que vale nota porque estava no texto motivador. Mas lembra, o texto motivador te ajuda muito. Então, se você está no dia da prova, você usa o texto motivador da mesma forma que ela usou. Ela já tinha usado história no primeiro parágrafo, já tinha usado Kant no segundo parágrafo, já estava com a nota completa de competência 2. Não interfere, tá? Pode usar o texto motivador, só não pode copiar as frases do texto motivador. Você sabe disso. Consequentemente, sua proteção deve ser assegurada pelo Estado, garantindo o reconhecimento dessas comunidades tradicionais. Só finalizou o argumento, né? Você vê que está certinho, você vê que não tem nenhum erro, nem de norma padrão também, tá? Então, assim, as frases estão bem construídas, aquela coisa toda. Vamos finalizar aqui. Ela precisa fazer uma proposta de fiscalização para evitar a invasão das terras. Proposta de intervenção, eu já vou analisá-la inteira de uma vez. Portanto, tendo em vista os fatos expostos, infere-se a necessidade de medidas que promovam a valorização dos povos indígenas nativos. Para tal, com o finalidade de promover uma formação educacional que se encaixe nessa demanda, o governo federal, recorrendo ao Ministério da Educação, um agente quem? Então, 2 elementos até agora. Deve incluir na Base Nacional Curricular 3, na disciplina de História, o ponto de vista dos grupos indígenas que foram vítimas da colonização. Com o fim, o governo federal deve incluir. Isso deve ser feito por meio, 4 elementos, de aulas que destaquem a importância dos povos originários brasileiros. Olha lá, mais uma vez, povos originários. Vê que ela só falou de indígena, mas o tempo inteiro ela retomou povos tradicionais, povos nativos, povos originários. Beleza. Isso daí é por meio, é o modo, né, o meio, visando a sua valorização, é a finalidade. Ela repetiu com o fim e o visando, não tem problema. Somente assim será possível mitigar os desafios aqui citados e quebrar o ciclo de violência histórica contra os indígenas. Isso aí é o efeito do efeito, detalhamento, tá? Então tem 5 elementos completos. Por que não é 1000? Roubaram o 1000 dela. Um corretor deu 1000, beleza? O outro corretor deu 960, de competência 1. Só que ela errou aqui, ó, faltou a proposta de fiscalização.
Então, roubaram o 1.000 dela errado. Vai piorar a situação, cara. Já não basta roubar o 1.000 da aluna, rouba errado. Isso aí é para acabar, né? A vontade de não dar 1.000 no Enem é muito maior do que a vontade de você dar 1.000 e parabenizar o aluno e falar: parabéns, cara, você merece, você se dedicou, você correu atrás, com certeza escreveu muito texto e tirou 1.000. Não, roubaram errado. Se é para tirar ponto desse texto, é de competência 3, porque falta proposta para fiscalização. Ponto. Acabou. Ah, então não é 1.000? Não é 1.000. Era um 960 honesto. Mas honesto porque perdeu disso só. Não perdeu de ser 1, beleza? Mas tá bom. 980 é uma nota que provavelmente você gostaria de tirar também no Enem. E vamos lá fazer a redação. Depois da análise desse texto, presta atenção na sua redação. Pega o que tem de importante nesse texto para você e vão fazer a redação. Te vejo na próxima aula. Valeu! Curtiu a análise dessa redação? Espero que você tenha curtido bastante. Me diz aqui nos comentários do vídeo de qual cidade do Brasil que você está assistindo, que eu acho muito legal saber de onde as pessoas me assistem. E se você gostou desse formato, te convido a conhecer o curso de Certa Palavra, que essa é uma aula que está no nosso curso. Beleza? Valeu, um abraço, tchau, tchau.